Olá pessoal, aqui é o Alexandre Pierini do Caderno de Resenhas. Hoje eu vou falar sobre a obra O Problema do Populismo, Teoria, Política e Mobilização, escrito por Jeremias Morelloc e Felipe Ziotti Narita, que foi publicado pela editora Paco no ano de 2019. O Caderno de Resenhas, muito preocupado com essa discussão sobre o populismo, Existe muita coisa aí sendo falada e poucas coisas vão no rumo como as coisas deveriam ser, ou deveriam ser pensadas e analisadas. Creio que esses autores trazem elementos importantes e fundamentais para a gente discutir essa temática, muito polêmica aí na sociedade como um todo. Então, na obra do populismo, percebe-se de forma clara e objetiva que o conceito do tema não possui apenas um significado. O populismo, muitas vezes, é utilizado de forma muito equivocada por parte da população em geral, uma vez que o generalismo que toma conta do seu significado se sobressai. O seu conceito mais tradicional flutua entre os adeptos da direita e da esquerda, gerando acusações de ambas as partes e conflitos intermináveis entre as ideologias políticas. Os autores tentam, de uma forma muito perspicaz, aplicar um pouco de luz sobre o conceito, o que por si só já pode ser considerado válido, que assola a política em seu atual estágio. A luz se torna ainda mais importante porque o populismo é permeado por uma instabilidade abissal em seu conteúdo e merece um trabalho específico e denso como é esse proporcionado por Morelloc e Narita. Resgatando autores clássicos como Habermas e Derrida, os autores trabalham o conceito de forma muito intelectualizada, mas sem perder a capacidade de explicação e do esclarecimento do termo. Isso precisa ser considerado, tendo em vista que não se trata de uma leitura chata e monótona, mas acima de tudo esclarecedora e dentro das perspectivas políticas atuais. Os autores deixam claro que o populismo é fruto não só do sistema político, mas principalmente do processo de desenvolvimento sociocultural, o que torna o conceito mais amplo. Isso proporciona um verniz mais moderno ao termo, se comparado com as construções teóricas passadas, ligadas estritamente ao universo da política. Importante ressaltar que o conceito trabalhado pelos autores se encontra recheado com as ideias de Habermas, para quem as pessoas comuns experimentam uma forma de alienação em relação ao governo, entendendo as elites políticas como instâncias de legislação orientadas por uma lógica deslocada do mundo da vida. A alienação está relacionada com a crescente cisão entre as instituições objetivas de controle e de governo da população, das estruturas mais orgânicas da sociedade. O capitalismo tardio de alguns países em condições de vulnerabilidade abre o caminho para as crises de legitimação, e o seu principal elemento são as tormentas relacionadas ao processo de representação. As crises institucionais abertas pelo populismo tardio abrem o caminho para diversos efeitos sociais. A perda de aderência das instituições democráticas e a fantasia relacionada com o sistema de participação, alimentados pelo establishment político, pavimentam a estrada do populismo, que surge em um movimento pendular das sociedades democráticas. O populismo se estabelece entre as estruturas do sistema democrático e o salvamento popular proporcionados pela participação política que se estabelece através do voto direto. O populismo, por si só,
é capaz de produzir uma moralidade singular, na medida em que coloca o povo como opositor da elite. De um lado, a vontade coletiva, de outro, a forma elitista de ser permeada pelo sistema de corrupção. Nesse contexto, o populismo representa não somente a implosão do sistema representativo, mas também uma prática política que não converge com o sistema político democrático vigente. Os autores apontam de forma muito significativa que o populismo encontra-se cravado nas identidades coletivas e solapa os valores da cidadania liberal, contribuindo para o esvaziamento da participação política. Historicamente, o termo populista foi empregado para dar nome aos líderes carismáticos em países em desenvolvimento com características nacionalistas, mas que contava com forte apoio popular e as oligarquias plantadas. A obra de Francisco Verfort, O Populismo na Política Brasileira, já discutia isso anteriormente. Então, a obra de Morelloc e Narita vem enriquecer, e vem contribuir de forma significativa, ampliando a visão colocada por Verfort em sua obra, a sua obra escrita anteriormente. Então, nessa perspectiva, Morelloc e Narita resgatam o conceito de Stuart Hall e unem autoritarismo e populismo. Apontam que os contextos sociais e materiais que desenvolvem o autoritarismo também podem produzir o populismo. De forma objetiva, apontam que os populistas simplificam os procedimentos formais da democracia, se colocando acima deles, mas sempre apoiados pelos resultados majoritários das urnas. E nem sempre se importam com os freios e contrapesos colocados pelo sistema político formal, uma vez que, em linhas gerais, se encontram em processo de enfraquecimento causado pelo processo de representação política. Por isso, se descortinam as relações autoritárias. Nesse sentido, populismo e rompantes autoritários andam de mãos dadas e se identificam na medida em que colocam de um lado um grupo identificado como povo e o outro de elite. Então, elite e povo se contrapõem nessa relação. Então, povo e elite se contrapõem nas políticas ligadas ao populismo. Os autores usaram as obras de Habermas e Wallenstein para dar corpo ao processo do desenvolvimento do populismo, na medida em que as teorias organizadas por ambos apresentam argumentos palpáveis para o entendimento de como as ações populistas tomam forma em nações ainda desprovidas de desenvolvimento social e econômico. Narita e Morelloc apontam que a divisão social do trabalho, o desenvolvimento econômico e a urbanização estão enraizados no mundo da vida e influenciam os movimentos populistas nesses países. Do ponto de vista de Habermas, a alienação e o problema da representação de subgrupos na esfera pública contribuem para a constituição do populismo, pois o povo precisa ser defendido das ações antagônicas provenientes desses elementos, uma vez que a esfera pública é uma forma democratizante na sociedade moderna. Então, no que se relaciona à obra de Wallenstein, os autores apontam que as mudanças que ocorrem no sistema mundo e os rearranjos econômicos causam um conjunto de alterações sociais que, por sua vez, geram a pressão social. É aí que reside a crítica dos autores ao sistema, na medida em que países e regiões são hierarquicamente e funcionalmente divididos em centros, semiperiferias e periferias. A dinâmica material, então, produz transformações históricas, provocando a alteração daqueles três eixos centrais e implicando a reorientação da posição de cada país junto ao sistema. Nosso argumento é que, à luz desse dinamismo, desse dinamismo estrutural, os movimentos populistas ganham corpo. Morelloc e Narita não se satisfazem apenas em trabalhar questões políticas relacionadas ao desenvolvimento do populismo. Os autores trazem também aspectos da psicologia para o trabalho, o que proporciona à obra dos autores uma versatilidade intelectual para analisar o fenômeno e as novas formas de abordagem.
o capitalismo moderno se desenvolve através da alienação, e que nos faz ficarmos desconectados e autointeressados por influências das propagandas, e que em períodos de crise social as pessoas se frustram, se tornam confusas e desesperadas, facilitando a construção de grupos com identidades fortes e com ideias mais explícitas, abrindo caminho para as personalidades com características populistas. Um elemento amplamente trabalhado pelos autores na obra diz respeito ao processo de desconstrução da racionalidade e do politicamente correto. Ambos abrem caminho para a ascensão do anti-intelectualismo. A atmosfera anti-intelectual está ligada com a produção do sujeito neoliberal, já que a necessidade de potencializar o capital humano vai na contramão do conhecimento acadêmico. Em linhas gerais, não há necessidade de desenvolvimento intelectual para o desenvolvimento de uma vida puramente prática. Nesse sentido, as mitologias fascistas espreitam os desmoralizados e os suscetíveis, oferecendo paliativos cognitivos de diversas formas. Os exemplos nesse sentido são a lealdade fervorosa a líderes carismáticos, a presença de narrativas reivindicando uma idade de ouro perdida e a ênfase sobre um suposto direito de dominação local ou de expansão global de poder e a unificação de uma comunidade ética superior. Em linhas gerais, os autores apontam o populismo como sendo a ascensão de um grupo que se autodenomina povo contra um inimigo nomeado a elite e definem autoritarismo como a tentativa de uma homogeneização forçada. O populismo autoritário é o lugar político onde populismo e autoritarismo se encontram. Não é? Então, pessoal, essa foi a análise e a contribuição do caderno de resenhas para a discussão do tema o populismo. Tá? Então essa obra é muito importante e quem se interessar pelo tema, se debruce sobre ela, estude sobre ela, tá? E vamos conversar sobre isso. Vamos trazer elementos para que a gente possa contribuir com essa discussão e enriquecer os debates. Esse é o propósito dessa obra. Tá legal, pessoal? Então, um grande abraço a todos e a gente se encontra no canal do YouTube do Caderno. Se inscreva lá, deixa seu like, a sua contribuição. Vamos conversar. Grande abraço a todos.